Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, conhecidos, sou o catequista Aquino, gerenciador do site larcatólico.com.br e venho humildemente vos convidar para juntos meditarmos nas santas verdades ensinadas pela Palavra de Deus e pela nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas antes de tudo, venho vos pedir humildemente para curtir, se inscrever, curtir, ativar e compartilhar esse vídeo desse simples canal. E assim juntos estaremos vivenciando a nossa santa missão evangelizadoras, de sermos cristãos católicos evangelizadores. Pois bem, e hoje iremos refletir no tema: existe vida após a morte? Inclusive, o vídeo terá como título essa pergunta, a qual iremos responder de acordo com a doutrina da Sagrada Escritura, tal como ensina a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, infelizmente, muitos que não acreditam em uma vida após a morte, que temos um espírito que por natureza é espiritual e imortal, o qual irá prestar contas diante de Deus por todas as nossas ações, escolhas, decisões, dizem: não, a vida é muito breve, a vida é uma só e é muito breve, por isso nós devemos aproveitar o máximo possível nossa vida, curtindo-a do jeito que queremos, do jeito que podemos. Morreu, pronto, quem te recebe é só terra na cara e pronto. Isso, vamos aproveitar a vida. E por aí, ou por causa disso, saem por aí em busca de pecados, praticando pecados, de orgias, prostituição, bebedeiras e outras coisas mais. Pois bem, antes de meditarmos nessa verdade, eu quero passar para vocês uma parábola, uma história de duas crianças dialogando no ventre de sua mãe. Pois bem, começa assim a história. No ventre de uma mulher grávida estavam dois bebês. O primeiro perguntou ao outro: você acredita na vida após o nascimento? Certamente algo tem que haver após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque nós precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Bobagem! Não há vida após o nascimento. Afinal de contas, como seria esta vida? Eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminharemos com nossos próprios pés, comeremos com a nossa própria boca. Isto é um absurdo, caminhar com os próprios pés, comer com a própria boca. Isto é impossível, visto que o cordão umbilical é muito curto. Na verdade, certamente há algo. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. Mas ninguém nunca voltou de lá depois do nascimento para nos dizer que existe uma vida após o nascimento. Ora, o parto apenas encerra a vida. E, afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada na escuridão. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. Mamãe? Como você acredita na mamãe? Onde ela está, supostamente? Onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela nós vivemos. Sem ela tudo isso não existiria. Eu não acredito, eu nunca vi nenhuma mamãe, por isso é claro que ela não existe. Bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, você pode ouvi-la cantando, ou sentimos como ela afaga nosso mundo.
Saiba, eu penso que só então a vida real nos espera e agora apenas estamos nos preparando para ela. A parábola encerra aqui. Paremos para refletir. A pessoa que escreveu esse texto foi muito iluminada, pois essa parábola ela direciona a dúvida que atormenta a maioria da humanidade, como achar que não exista vida após a morte. Muitos, como foi dito no início, não acreditam que nós, além dessa carne, nossos ossos, temos um espírito que por natureza é espiritual e imortal e que será julgado pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, decisões. O negócio é sério. Mas passemos da parábola para as realidades. Parábolas são comparações que, através delas, querem nos ensinar grandes verdades. Toda essa questão de acreditar ou não em vida após a morte, tudo depende de um ponto de referência, de superarmos pela fé a ignorância que limita a nossa razão. Passemos agora para o que ensina a nossa Santa Igreja e depois citaremos os textos da Bíblia. Pois bem, tenho aqui nas minhas mãos este livro, Doutrina Católica Compendiada para Adultos, de São Loyolas. Aqui, na página 23, nós lemos: Deus criou o homem e lhe inspirou o sopro da vida, isto é, ao corpo de matéria infundiu diretamente uma alma espiritual e imortal. Nossa alma, pois, essencialmente diversa da matéria, não pode ter provindo dela e não pode jamais corromper-se após a morte. Não deixa de existir após a morte. Passemos agora para o que ensina a nossa igreja no SIC, no Catecismo Amarelinho, Catecismo da Igreja Católica. E eu faço questão de ler, pessoal, para que ninguém venha pensar que estou apenas dizendo algo de opinião própria. Vejam bem. O termo alma designa na Sagrada Escritura a vida humana ou a pessoa humana inteira, mas designa também o que há de mais íntimo no homem, o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. A alma significa o princípio espiritual no homem. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo, ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constitui de matéria, é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria do homem não são duas naturezas unidas, mas a união deles forma uma única natureza. A Igreja ensina que cada alma imortal, cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não produzida pelos pais. E no momento é criada no momento da concepção, não vem de outras vidas anteriores. Nós, católicos, não acreditamos em reencarnação. Pois bem, a nossa alma não perece quando da separação do corpo, e na morte se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados irrepreensível na vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A Igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para seu fim sobrenatural e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. E para encerrar a citação do SIC, nós lemos no parágrafo, esses parágrafos que eu acabei de ler, é do
vou já dizer para vocês. Vamos aqui para o 10:16. Pela morte a alma é separada do corpo, mas na ressurreição Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo, transformado, unindo novamente a nossa alma. Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Pois bem, pessoal, os parágrafos que eu acabei de ler também é o do 363 ao 367. Está aqui. Passemos agora para a Bíblia, onde a Bíblia confirma tais verdades. Citaremos alguns textos. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus distingue a alma do corpo e diz que temos alma. Basta ir lá e conferir. Eu vou colocar aqui nos comentários o texto que resumidamente estamos falando. Mateus 10, 28 diz que temos corpo e alma e distingue os mesmos. Não temeis o que mata o corpo, mas não pode destruir ou acabar com a alma e o corpo ao mesmo tempo. Entendeu? Em Mateus 17:3, nós vemos que Moisés, muitos séculos depois que morreu, apareceu a Jesus e conversou com ele. Se não existe uma alma espiritual e imortal em nós, como se explica? Se quando morremos deixamos de existir, ficamos inconscientes, como se explica que Moisés, muitos séculos depois que morreu, apareceu a Jesus e conversou com ele? Alguns cristãos que não acreditam na imortalidade e na espiritualidade da alma dizem que Moisés ressuscitou. Uns recorrem ao apócrifo da Assunção de Moisés, outros a Judas, versículo 9, que mostra uma disputa entre o diabo e o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Mas nada em tal texto fala de ressurreição de Moisés. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, 6 e 8, Paulo diz que assim que morremos, ou melhor, assim que o justo morre, no seu espírito vai habitar com Jesus no céu. Deixa bem claro. Quando essa casa terrestre se desfaz, quando morremos, nós recebemos, temos de Deus uma casa, não feita por mão humana, mas por Deus. De tal forma que preferimos morrer, deixar este corpo para ir habitar com Cristo no céu. Está muito claro lá, viu, gente? Em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 30, Jesus nos conta uma parábola. Muitos rejeitam as verdades desta parábola, porque é uma parábola. Como já foi dito, parábola é uma comparação. Mas fica a pergunta para essas pessoas: será que Jesus iria fazer uma falsa comparação para ensinar a verdade do que acontece após a morte? Pois bem, lá Jesus fala que 2 homens morreram e continuaram existindo, espiritualmente falando. Um no inferno e outro no céu de Abraão. Basta você ler. Vejamos bem aqui. Aqui é um dos volumes da coleção da Bíblia Teológica, anotada pela Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra. São 3 volumes muito ricos, muitos ricos. E olha o que é que diz aqui na nota de rodapé em relação a essa parábola. A parábola dissipa 2 erros: o dos que negavam a sobrevivência da alma depois da morte e, portanto, a retribuição ultraterrena, e o dos que interpretavam a prosperidade material nesta vida como prêmio da retidão moral e a adversidade, pelo contrário, como castigo. Está vendo aí? Que sábias explicações. Pois bem, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, vemos que Jesus, quando morreu,
antes de ressuscitar, no seu espírito foi pregar aos espíritos dos justos do tempo de Noé, para lhe falar que venceu a morte e para lhe dar a libertação que tanto ansiava. Certa vez, um grande amigo meu da Assembleia de Deus, o qual tenho muito respeito por ele, meu amigo Prado, dá-me a honra de estar seu nome, mas elogiando pela sua dedicação ao evangelismo. Pois bem, ele me emprestou um vídeo do Marcos Feliciano, que, explicando essa parábola, ele diz que Jesus, no seu espírito, foi lá e falou para os espíritos dos justos: saiam. Sair para onde? Pregar para quem não existe, para quem está inconsciente. É preciso uma lavagem cerebral, gente, muito forte, para negar essa verdade. Em Apocalipse 6, versículo 9 a 10, vemos que João viu o céu aberto. E o que foi que ele viu no céu? Viu as almas dos que tinham sido mortos por amor à palavra de Deus e lá estavam conscientes, vivos e conscientes, clamando por justiça. Mas claro que isso é impossível. E eu quero encerrar aqui meu vídeo, porque já passou dos 15 minutos. Então, como prometi, vejam bem. Se inscreva, curta, ative, compartilhe esse simples canal. E assim juntos vamos estar semeando a semente do bem, da verdade, orações, formações em favor da nossa santidade e da salvação eterna, nossa e de nossos semelhantes. E não existe um bem melhor e maior do que a salvação eterna. Fomos criados para Deus e somente em Deus teremos a verdadeira paz e felicidade que tanto buscamos e desejamos e que às vezes vamos procurar em lugares, em situações, em práticas que jamais irão nos conceder. Fique e permaneça na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e até o próximo vídeo.